Antônio, meu camarada, por favor, chegue pra cá. Faça aí sua pergunta para eu lhe auxiliar. Então, eu vou chegar, seu Antônio. Cara, olha, o cordel conta tantas histórias. Mas assim, na verdade, qual é a história do cordel? Ele surge como? Bom, o cordel é uma poesia popular de tradição ibérica, né? O início começa lá com os colonizadores, mas ele ganha assim força aqui no Nordeste brasileiro através dos folhetos, né, que não existiam lá em Portugal, com a sua estrutura própria. Então, por isso, nós podemos dizer que o cordel é uma poesia popular exclusivamente nordestina, brasileira. Que conta a nossa história, certamente, né? E- Agora, na sua vida, como é que o cordel entra na vida de Antônio? O cordel entra na minha vida a partir da minha experiência primeira lá em Santa Bárbara, minha terra, no sertão da Bahia, porque minha avó me colocava na garupa do cavalo e me levava para a feira, e lá eu via os rependistas, os cordelistas, os emboladores, e era um ambiente muito rico culturalmente. Tinha bumba meu boi, tinha pau de sebo, tiração de argola, vaquejada, arte circense, os sanfoneiros, os violeiros. O bonito é que Antônio, ele vai falando já como um cordel, assim, sua história, você vai falando, contando como se fosse um cordel. Eu fico pensando assim, você lembra exatamente quem foi a pessoa que te influenciou no cordel, assim? Tem uma figura importante, marcante na sua vida, assim como Osmita marca a minha vida, que te ensinou o cordel? Sim, senhor. Eu me lembro que eu era menino ainda em Feira de Santana com a minha mãe, por volta de 1969. Eu vi um folheto de cordel de Leandro Gomes de Barros, chamado Cachorro dos Mortos. E a partir daquele momento, o cordel ganha uma dimensão muito grande assim, na minha vida. Eu passei a gostar da literatura de cordel. Em seguida, eu vi um cordel de Rodolfo Coelho Cavalcante, a moça que bateu na mãe e virou cachorra. Cara, eu gostei daquele cordel em 1972. Essas duas figuras foram as pessoas que, na verdade, plantaram na sua cabeça a ideia do cordel, né? Leandro Gomes de Barros, a gente precisa saber que, digamos assim, é o pai do cordel, porque o cordel até 1892, ele acontecia através da oralidade. O cordel flui pelas águas do rio da simplicidade. Sua nascente vem do campo ao abraço com a cidade, galopando por caminhos de lonjuras e espinhos, clamando por liberdade. Esse nome vem de onde? Contam os pesquisadores que na época do trovadorismo lá em Portugal, os poetas populares costumavam pendurar esses folhetos em cordão. E lá em Portugal, eles não utilizam muito a palavra cordão nem barbante, como nós aqui. Eles utilizam cordel. Agora tem uma coisa assim, o cordel é muito associado ao São João, né? Assim, eu queria saber por que ele é tão intenso nesse momento e, assim, se ele também é desenvolvido ou acontece ao longo dos anos, assim, tem algum outro momento, além do São João, que o cordel é muito evidente? Bom, o cordel, ele tem essa vinculação com o São João, porque é uma poesia popular. E o São João é uma festa também de expressão popular. Então aí há realmente um casamento da poesia com os festejos. Depois é que esse cordel começa a abrir seu leque de possibilidades e passa a ser um cordel que chega ao cinema, ao teatro, à televisão e agora à escola e à internet. O cordel contemporâneo, Aldri, é interessante porque ele continua mantendo, sustentando a tradição, né, ibérica, como o Barreto falou, né, que vem de lá de Portugal e tudo mais, passa por um processo de transformação aqui, ele vira o folheto de cordel. Porém, hoje em dia, inevitavelmente, a gente não tem como colocar ele, né, em outros elementos da contemporaneidade. Então, os meios digitais estão aí para provar isso. A gente encontra nas redes sociais muitos poetas divulgando seu trabalho nas redes sociais, como é o meu caso, por exemplo, né? O cordel, ele vai para a televisão, né? Ele dialoga com a música, ele está nos filmes, né? Em novelas de televisão e tudo mais. Então ele consegue conquistar um espaço muito mais amplo. Até em jogos de videogame hoje é possível a gente encontrar
a estrutura, a raiz do texto em cordel. Eu sou um poeta do asfalto, mais que afeito ao azedume, citadino, rotineiro, medianos por costume, os meus versos são borrados com muita graça de betume. E nessa cidade grande, em tudo eu sou maltratado, desse modo eu faço jus ao que aqui tenho passado e por isso, infelizmente, meu canto é desafinado. Cordel não é só rima, ele é a métrica, ele é o ritmo da poesia também, né? E quando a gente leva isso para onde quer que seja para as redes sociais, seja para televisão, seja para música, e você mantém essa tradição da rima e da métrica, você continua fazendo um cordel tradicional, um cordel de excelência. Bom, se o cordel seria o Google de hoje, né? Se o Google seria o cordel de antigamente, acredito que sim. Na verdade, isso aí está na raiz do cordel. Muitos cordelistas sobreviviam a partir dessa estratégia, né? Existem histórias, inclusive, de que a morte de Getúlio Vargas no sertão nordestino, primeiramente, foi conhecida através do texto em cordel. Um poeta, um cordelista, soube por alguém, né, que veio da cidade, a informação de que o presidente Getúlio Vargas tinha morrido, tinha se suicidado, né? E o que acontece? Ele foi correndo. Se era verdade ou se não era, os detalhes da história, mas foi um dos folhetos de cordéis mais vendidos no Nordeste na época. O cordel está presente na escola, na TV, no Conexão Bahia, bem pertinho de você. E também aqui na feira, ambiente de primeira, onde tudo a gente vê. Diferentemente da minha época de estudante, de aluno, né, no ensino fundamental, no ensino médio, não tive acesso algum, muito menos na universidade. Hoje em dia, nós professores, que também somos cordelistas, temos feito um trabalho incessante, assim, de levar o cordel principalmente para a sala de aula. Em 2017, o IFAM declarou a literatura de cordel um patrimônio imaterial brasileiro, assim como o samba de roda, assim como a capoeira e daí por diante. E nessa cidade grande, em tudo eu sou maltratado, desse modo eu faço jus ao que aqui tenho passado e por isso, infelizmente, meu canto é desafinado. Assim é que eu me apresento, desde já me desculpando, dizendo que finalmente por aqui eu vou ficando e esses versos baratos pra vocês sigo deixando.